A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Ouve atentamente a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo falar teu coração por intermédio da palavra. Inclina os ouvidos e abre o teu coração. Está escrito: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ouve com atenção a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo falar teu coração. O profeta Jeremias, homem de Deus, estava ali, e o Todo-Poderoso Deus despertou ele, falando com ele. Veio a palavra a Jeremias: dispõe-te. Dispõe quer dizer levanta, toma atitude, faz o que eu estou mandando fazer, age. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus ordenou o profeta descer à casa do oleiro, porque Deus queria falar com ele. Deus bem podia falar ali onde ele estava, porque Jeremias conhecia a função, o trabalho do oleiro. Mas Deus, ele trabalha desta forma. Deus, ele fala com o servo dele, com o povo dele, por meio de figuras, até os dias de hoje. Desce porque Deus fala ao coração. Despoja-te de ti mesmo, de orgulho, de soberba, de tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Desprende de tudo isto e Deus fala ao teu coração fortemente. Deixa teu coração sossegado, tua alma tranquila, para o Todo-Poderoso Deus falar teu coração. No versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, a sua obra sobre as rodas. Jeremias ouviu, creu e obedeceu. Jeremias desceu à casa do oleiro. E chegando ali na casa do oleiro, estava o oleiro fazendo um vaso, e ele estava entregue a sua obra nas rodas. Ou seja, o oleiro estava atento no que ele estava fazendo. É assim que Deus fica. Deus, ele está com os olhos fixos na obra dele, no servo dele, na serva dele. Deus, ele é o guarda de Israel. Deus, ele não cochila. Deus, ele não dorme. Deus está atento dia e noite. Os olhos de Deus estão fixos nos seus servos e suas servas, no seu ungido, no seu escolhido, naquele que ele designou. O oleiro estava atento na obra que ele estava fazendo. Estava atento. Assim é Deus. Assim é Deus. Deus, ele não perde nenhum momento. Nada passa despercebido dos olhos de Deus. Creia de todo o teu coração. Desci à casa do oleiro. Jeremias fez isso. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ele estava entregue. No versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso se lhe estragou nas mãos. O oleiro estava fazendo e o vaso se estragou. E ele pegou aquele barro, aquele vaso, e fez outro vaso como ele quis fazer. Tem pessoas nas mãos de Deus que estragam. Você sabia? Tem pessoas que estão na presença de Deus, estão nas mãos de Deus, e o próprio Deus permite, deixa a pessoa se estragar. Às vezes a pessoa vacila e cai. Às vezes a pessoa promove um escândalo e a pessoa, ela não morreu.
Deus não matou a pessoa. A pessoa ela está respirando. Ou seja, Deus vai refazer esta pessoa novamente. E ele faz isso, porque o vaso que o oleiro estava fazendo se lhe estragou nas suas mãos. E ele pegou o vaso ali, aquele barro daquele vaso que ele estragou, e fez outro vaso como ele quis. Assim é Deus. Deus ele até permite o homem estragar, o homem se destruir, o homem cair, o homem escandalizar, o homem e a mulher se escandalizar. Deus permite. E a pessoa está na presença de Deus, nas mãos de Deus, e a pessoa se estraga. Ou seja, até mesmo atrapalha a mão de Deus trabalhar, o agir de Deus. Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro para ele falar com Jeremias acerca do povo dele, acerca do povo de Deus, acerca de Judá e Jerusalém, acerca de Israel, acerca daqueles que creem em Deus, que confiam em Deus, que servem Deus, que andam com Deus. Deus ele viu o povo dele se estragando. Deus viu o povo dele trocando ele pelos ídolos, pelos deuses. Deus viu o povo dele virando as costas para ele. O povo estava nas mãos de Deus e o povo estava estragando. O povo estava destruindo, sendo destruídos por eles mesmos. Aquela gente, aquele povo, que Deus escolheu como herança dele, como povo dele, filhos e filhas dele, estavam estragando nas mãos de Deus. Estavam virando as costas para Deus, estavam deixando de adorar a Deus para adorar os ídolos, os deuses, o Deus ou os deuses dos pagões. E Deus estava aborrecido com aquilo. Vá lá, Jeremias, vá lá que eu vou falar contigo acerca do meu povo. Você vai entender esta figura que eu vou pregar no teu coração. E Jeremias ali chegando, olhando e vendo aquele oleiro fazendo aquele vaso. E o vaso que estava nas mãos do oleiro, que estava atento no que estava fazendo, se lhe estragou nas mãos dele, nas mãos do oleiro. E o oleiro pegou aquele vaso, aquele barro daquele vaso, é certo, amassou ali, preparou de novo para fazer outro vaso. Com o mesmo barro, como o oleiro quis fazer. Deus está falando acerca do povo dele, de um povo que estraga nas mãos de Deus, está na mão do Criador, na mão daquele que fez todas as coisas, conhece tudo e sabe de tudo. E as pessoas faz por onda em ser estragada, ser destruída. Deus ele não remenda, Deus ele não cola, Deus ele quebra, ele desfaz e amassa, para ser preparado para fazer outro vaso como Deus quer. Para quando ele derramar o azeite dele, o óleo dele, a unção dele, a presença dele, o óleo possa ficar dentro do vaso. A essência possa ficar dentro do vaso. A presença. Porque se a presença de Deus, a unção de Deus está dentro de mim, dentro de você, é certo que as pessoas elas vão perceber. Ainda que você mesmo não perceba, as pessoas vão perceber que o Deus de Israel está dentro de você. A essência de Deus está dentro de você. Porque você é uma pessoa diferente. Mas não deixa você ser estragado nas mãos de Deus. Adora a Deus enquanto você viver. Adora a Deus, louva a Deus, sirva a Deus. Não retroceda, não troca Deus por nada e por ninguém. Deus tem que ser primazia. Deus tem que ser primazia. No versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor,
Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus falando com Jeremias, para Jeremias pregar para o povo. Assim como este barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. O oleiro ele pode fazer daquele barro um vaso como ele quer. Assim também o meu povo, você que está ouvindo, Deus ele pode fazer você como ele quer fazer. Fala para Deus: Deus, faça de mim a tua vontade, faz como tu queres fazer comigo, faz a tua vontade como tu queres. Eu já fui na casa do oleiro, eu sei como é que é. Eu fui lá recomendar um vaso, era uma mulher, e ela me atendeu, e ela me mostrou vários vasos, muitos vasos, artes que ela fazia. E ela falou assim: como o senhor quiser eu faço. E eu falei: eu quero um vaso assim, assim, assim. E ela me mostrou uns desenhos lá, umas fotos. É desse, eu falei assim: como esse aqui, mas eu não quero assim, assim, eu quero desse jeito. E ela falou: eu vou fazer. E ela fez o vaso como eu pedi. E ela, para me agradar, ela fez uma tampa. Ela falou: se o senhor quiser usar essa tampa, o senhor usa. Se não, pode deixar sem a tampa. Eu fiz só para ficar na escolha do Senhor, ela me chamando, segundo as palavras dela. E ela fez como ela quis fazer. Como eu pedi para ela fazer, ela fez. É certo que ali ela estava fazendo, preparando, e na mente dela estava ali. Assim também somos nós nas mãos de Deus, na mente de Deus. Assim como o oleiro faz como ele quer, porque é perito no que faz, Deus, ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. E ele faz como ele quer. Olha como isso é forte, versículos 7 e 8. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha só. Se Deus falar assim: eu vou destruir essa nação, vou destruir esse povo, vou destruir essa gente por conta da maldade deles, por conta do pecado, da iniquidade. Se esse povo se arrepender, se ele se arrepender e parar de fazer o que está fazendo, voltar o coração para mim, o mal que viria contra eles já não vem mais. É o único momento que Deus se arrepende. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Mas Deus se arrepende do mal que vem contra uma pessoa, quando a pessoa se arrepende e se converta a Deus, se arrepende da sua maldade, dos seus pecados, da sua iniquidade. Então o mal que vem para essa pessoa já não vem mais. Ou melhor, que viria para essa pessoa já não vem mais. Porque o próprio Deus proíbe o mal vir, porque houve arrependimento, houve quebrantamento, houve avivamento dentro dessa pessoa. Essa pessoa já não quer mais praticar isso. Assim também a nação, o reino, as cidades, o estado, o país. Quando há arrependimento, o mal que vinha contra esse povo já não vem mais. É isso que Deus está falando. Eu ia arrancar eles, eu ia destruir eles, mas porque eles se arrependeram, eu já não vou arrancar mais, já não vou destruir mais. Deus está falando isso quando há arrependimento, quando há conserto, renúncia, avivamento dentro da pessoa, quebrantamento. Deixa Deus mudar o caráter, colocar o caráter dele dentro de ti, para tu ser de fato homem de Deus, mulher de Deus. Isso é para mim, isso é para você, para todos nós. No versículo 9 e 10. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Olha só, aqui é o contrário. Se Deus falar que vai mudar e transformar esta nação, esse povo, essa gente, eu vou mudar, eu vou abençoar, mas esse povo
não obedecer à voz de Deus, não dar ouvido à voz de Deus, não crer, não obedecer, o bem que Deus falou que vinha para essa pessoa, para esse povo, para essa nação, já não vem mais. É ao contrário do que você ouviu no versículo 7 e 8. Deus falou que ia abençoar, mas as pessoas não fizeram por onde. E todo o bem que vinha a favor dessa pessoa, desse povo, dessa nação, já não vem mais. Dá para você entender que não depende de Deus, depende de você, depende da pessoa para ser abençoado, abençoada. Depende de você. Depende de você. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Ouve atentamente. Deixa Deus falar teu coração. Deus falou que vai te abençoar, então fica na posição de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Anda no caminho do Senhor. Crê na promessa de Deus, crê no que Deus falou contigo, mas obedece a palavra de Deus. Ouve, crê e obedece. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. As promessas de Deus se cumprem. Mas é necessário o homem e a mulher estar na presença de Deus, estar na posição de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Para quando a bênção chegar, ela ser entregue a essa pessoa que está esperando, que está confiando, que está na presença de Deus. Deus falou que ia abençoar o povo dele, colocar o povo dele numa terra que mana leite e mel. Mas o povo virar as costas para Deus. Deixaram de adorar o Criador, o Todo-Poderoso Deus. E passaram a adorar os deuses, os ídolos, as imagens, os deuses dos pagões. Não há outro Deus além do nosso Deus, o Deus de Israel. Não existe outro Deus. Deus, ele é o único. Não há Deus além do nosso Deus. Não há Deus semelhante ao nosso Deus, o Deus de Israel. Existem os deuses, mas todos estão abaixo, muito abaixo de Deus. Não existe Deus além do nosso Deus, o Deus de Israel. Não existe Deus semelhante ao nosso Deus, o Deus de Israel. O Deus dos céus, que está sentado no céu dos céus, que é o trono do Todo-Poderoso Deus, que se inclina para ver o que passa nos céus e sobre a terra. Ele é o único, ele é o verdadeiro, ele é o poderoso Deus de Israel. O povo deixaram de adorar ele para adorar os ídolos, adorar os deuses, virar as costas para Deus, passaram a queimar incenso para os ídolos. Ou seja, adoração, oferecer adoração aos ídolos, aos deuses. E isso aborreceu a Deus. Deus falou, o meu povo está sendo estragados nas minhas mãos. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é do povo. Quem faz a escolha é o povo. É as pessoas que fazem a escolha. É você que faz a escolha. Ou tu serve Deus ou tu não serve. Ou tu é de Deus ou tu não é de Deus. É você quem escolhe. Deus falou, se o povo que está fazendo o mal parar de fazer o mal e converter a mim, o mal que viria contra ele já não vem mais. E se o povo que eu falei que eu vou abençoar, que eu vou exaltar, que eu vou fazer um povo grande, esse povo deixar de me adorar, deixar de confiar em mim, deixar de me servir, o bem que eu falei que vinha a favor dele já não vem mais. É isso que Deus está falando. Os que eu falei que eu ia arrancar e destruir, se arrependeram, eu vou exaltar, eu vou crescer. E aqueles que eu falei que eu ia plantar e crescer, edificar, fazer ser grande, pararam de me agradar, então eles vão ser arrancados, vão ser destruídos. É isso que Deus está falando. No versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Deus está falando, convertei-vos, pois agora, tenha pressa, convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Ou seja, todos andam no mesmo caminho, que é o Senhor Jesus. Vive na mesma fé no Senhor Jesus. Vive no mesmo Espírito, na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus guiando. E é isso que Deus quer, é isso que Deus espera do povo dele. Emendai os vossos caminhos. Aí um serve um Deus, outro serve outro serve outro. E existem esses deuses, mas não há Deus além do nosso Deus, o Deus de Israel. Não há Deus semelhante ao Deus de Israel, parecido, idêntico, igual ao nosso Deus. Não existe. Ele é o único, ele é o verdadeiro. E é a ele que você tem que servir, é a ele que você tem que adorar.
Está escrito na palavra de Deus. O povo viraram as costas para Deus. Deus falou: no dia da calamidade que vem contra vocês, eu também vou virar as costas para vocês. Quando vocês precisarem de mim, eu vou fazer com vocês o que vocês fizeram comigo. Vocês me desprezaram, vocês viraram as costas para mim, eu também vou desprezar. Deus, ele não abandona ninguém, não despreza ninguém, mas aqueles que estão com ele, aqueles que andam com ele. Aquele que obedece a ele, Deus não desampara. Não deixa ser enganado. Emendai, consertai. Se arrependa, se converta de todas as suas maldades, todo o seu mal, todas as suas ações, das quais aborrece a Deus. E se converta ao Todo-Poderoso Deus. Para encerrar, versículo 12. Mas eles dizem, Deus falando para Jeremias, e hoje a mesma coisa o Espírito Santo está falando. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Olha só, Deus falando. Eles estão preocupados só com esta vida aqui, com seus projetos, seus sonhos, seus planos. Eles não estão preocupados em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em apoderar do reino dos céus. E para apoderar do reino dos céus, tem que perder nessa terra. Nós temos que abrir mão deste mundo, dessa terra, das coisas desse mundo, dessa terra, para poder apoderar do reino dos céus. A pessoa que é apegada às coisas do mundo, às coisas dessa terra, essa pessoa jamais vai apoderar do reino dos céus. A não ser que ela se arrependa e deixe de ser apegada às coisas desta vida, deste mundo. O reino dos céus é tomado por esforço. E a pessoa tem que se esforçar, tem que dedicar a vida dela a Deus, a palavra de Deus. Deus falou para Jeremias, fala com esse povo, você vai ver o que eles vão falar. Eles vão dizer que eles têm um projeto, que eles não podem deixar o projeto deles. E eles vão continuar com o coração maligno, coração mau. Deus está falando aqui com aquele povo que ele escolheu. Deus não está falando com o mundo, não. Deus não está falando com os incrédulos, não. Deus está falando com aquele povo que ele escolheu, que chama povo de Deus, crente, evangélico. Os cristãos que dizem ser cristão, porque todo cristão adora o único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só, a Santa Trindade. Todo cristão, de fato e de verdade. Recebe a palavra de Deus no teu coração. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar Deus seja glorificado e exaltado. Ouve atentamente esta palavra. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Adora o único Deus. Não deixa teu coração apegar às coisas desse mundo, desta vida. Para você apoderar do reino dos céus, é necessário abrir mão das coisas desse mundo, desta vida. Se entrar no teu coração as coisas desse mundo, desta vida, essa pessoa ela fica fora do reino dos céus. Para apoderar do reino dos céus, é necessário perder na terra, neste mundo. O reino dos céus é tomado desta forma. Eu tenho que perder na terra para me ganhar no reino dos céus. Aparentemente eu perdi, mas não estou ganhando. Você que não se inscreveu ainda neste canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. É um canal das bênçãos de Deus. Se inscreva em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.